Você sabia que existe uma ilha no planeta onde entrar pode significar morte imediata? Um lugar tão perigoso que governos proibiram qualquer aproximação, nenhum turista pode entrar, nenhum barco pode chegar perto e até aviões evitam sobrevoar aquela região. Mas o mais assustador não é a ilha em si, é o que vive nela. No meio do Oceano Índico, cercada por águas profundas, tempestades e florestas praticamente impenetráveis, existe North Sentinel, um dos lugares mais misteriosos da Terra. Vista de longe, ela parece apenas uma ilha tropical comum. Praias claras, água azul, vegetação densa, mas a aparência engana, porque aquele lugar esconde um povo que vive completamente isolado do resto da humanidade. Os Sentinelese, uma tribo que rejeita qualquer contato com o mundo moderno, sem internet, sem eletricidade, sem carros, sem cidades, enquanto o resto da humanidade construiu impérios, criou tecnologias e chegou até o espaço, eles continuaram vivendo praticamente da mesma forma que milhares de anos atrás. E talvez seja exatamente isso que torna essa ilha tão perturbadora, porque North Sentinel é como uma cápsula do tempo viva, um pedaço do passado escondido no meio do oceano. Mas existe um detalhe importante: quase ninguém sabe realmente como os Sentinelese vivem. Não sabemos exatamente quantas pessoas existem na ilha. Alguns especialistas acreditam que sejam poucas dezenas, outros dizem que podem existir centenas. Também ninguém sabe qual idioma eles falam. E talvez o mais assustador: ninguém sabe o que eles pensam sobre o mundo exterior. Será que eles entendem o que são aviões? Será que já perceberam navios modernos? Será que sabem que existe internet e satélites? Inteligência artificial? Ou será que enxergam tudo isso como algo sobrenatural? O isolamento deles é tão extremo que a ilha se tornou um dos últimos lugares intocados da civilização moderna. Mas isso não aconteceu por acaso. Durante séculos, várias pessoas tentaram se aproximar daquele lugar, e quase todas descobriram rapidamente que os Sentinelese não querem visitas. Relatos antigos mostram que embarcações que chegavam perto demais da ilha eram imediatamente recebidas com hostilidade. Homens armados com lanças e flechas apareciam na praia, observando qualquer movimento estranho, como guardiões protegendo um território proibido. Mas o mundo ficou realmente obcecado por North Sentinel no século passado, principalmente depois das primeiras expedições modernas. Em 1974, uma equipe de documentaristas decidiu gravar imagens da ilha. A missão parecia simples: chegar perto da praia, deixar alguns presentes e tentar fazer contato pacífico. No começo, tudo parecia tranquilo. As câmeras gravavam à distância, enquanto a equipe observava os Sentinelese surgindo entre as árvores. Mas poucos minutos depois, o clima mudou completamente. Os homens da tribo começaram a demonstrar agressividade e então, as flechas começaram. Uma delas atingiu diretamente o diretor do documentário. O ataque foi tão repentino que toda a equipe precisou fugir imediatamente. Mesmo assim, as imagens gravadas naquele dia ajudaram a aumentar ainda mais o mistério sobre a ilha. O mundo inteiro começou a se perguntar: quem eram aquelas pessoas? Como conseguiam sobreviver isoladas? E por que defendiam tanto aquele território? Com o passar do tempo, novas tentativas de contato aconteceram. Algumas equipes deixavam cocos na praia, objetos ou alimentos, mas os resultados quase sempre eram imprevisíveis. Em alguns momentos, os Sentinelese apenas observavam, em outros, atacavam imediatamente, e havia algo assustador em tudo isso. Parecia que eles não sentiam nenhuma curiosidade sobre o mundo moderno, como se simplesmente não precisassem dele. Mas então, algo gigantesco aconteceu. Em 2004, um enorme tsunami atingiu partes da Ásia. Milhares de pessoas morreram.
Cidades inteiras foram destruídas e muitos acreditaram que North Sentinel havia sido completamente devastada pelas ondas. Dias depois, um helicóptero indiano foi enviado para verificar a situação da ilha. O piloto se aproximou lentamente, tentando observar sinais de sobreviventes, mas o que aconteceu em seguida surpreendeu completamente a equipe. Um homem sentinelese surgiu na praia. Ele olhou diretamente para o helicóptero, pegou uma flecha e disparou na direção da aeronave. Aquela cena chocou o mundo inteiro, porque significava que eles haviam sobrevivido ao tsunami, sozinhos, sem ajuda, sem tecnologia, sem contato externo, como se a ilha estivesse protegida do resto do mundo. Mas os acontecimentos mais assustadores ainda estavam por vir. Em 2006, 2 pescadores indianos navegavam próximos da região. Durante a noite, o barco acabou se aproximando demais da costa. Na manhã seguinte, os 2 haviam desaparecido. Segundo relatos, os corpos foram vistos sendo arrastados na praia pelos sentinelese e quando helicópteros tentaram se aproximar, novamente flechas foram disparadas. Depois disso, o governo da Índia reforçou ainda mais as leis de proteção ao redor da ilha. A aproximação passou a ser completamente proibida, mas mesmo assim, houve alguém que decidiu ignorar todos os avisos. Em 2018, um jovem missionário americano chamado John Allen Shaw viajou ilegalmente até North Sentinel. O objetivo dele era tentar evangelizar a tribo, mesmo sabendo dos riscos. Ele acreditava que conseguiria fazer contato pacificamente. Segundo relatos, ele chegou a pagar pescadores para levá-lo escondido até perto da ilha. Na primeira tentativa, os sentinelese reagiram imediatamente. Flechas começaram a voar na direção dele, mas mesmo assim, ele decidiu voltar. E foi aí que tudo terminou. Dias depois, pescadores afirmaram ter visto homens da tribo carregando um corpo na praia. John Allen Shaw nunca mais foi visto vivo novamente, e as autoridades indianas decidiram não recuperar o corpo. O motivo era assustador. Qualquer tentativa de entrada poderia provocar novas mortes ou até destruir completamente aquela população. Porque existe outro detalhe extremamente perigoso sobre os sentinelese. Eles viveram isolados durante milhares de anos. Isso significa que o sistema imunológico deles é extremamente vulnerável. Uma simples gripe ou uma doença comum para nós poderia exterminar toda a tribo, talvez em poucos dias. É por isso que muitos especialistas defendem que a ilha continue isolada, sem contato, sem visitas, sem exploração. Mas isso também criou um dos maiores mistérios do planeta, porque até hoje, ninguém realmente sabe o que acontece dentro de North Sentinel. Como vivem? Como se organizam? Quais histórias contam? O que pensam sobre o céu? Sobre o oceano? Sobre o mundo moderno? Enquanto bilhões de pessoas vivem conectadas pela internet, existe uma ilha presa em outro tempo, intocada, desconhecida e completamente separada da civilização. Talvez North Sentinel seja um dos últimos lugares da Terra onde o mundo moderno simplesmente não consegue entrar. E talvez nunca consiga. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. O que realmente acontece naquela ilha? E talvez o mundo nunca descubra. Isso é real?